Bom dia, queridos. Paz seja convosco. Boa noite para quem vai ver ainda hoje, o vídeo de hoje. Gente, tenho aqui algumas dificuldades, algumas peculiaridades acontecendo aqui na minha casa esses dias. Benjamin tá muito gripado, muito gripado. A Radassa tomou vacina de Covid, ficou com reação e depois acabou pegando o gripe do Benjamin. Aí foi aquela loucura toda, fomos pro hospital 2 vezes. A médica pediu teste de Covid, ele com muita febre, 5 dias já. E sabe como é? Criança doente, criança com febre, noite mal dormida, quer só a gente. E aí não consegui gravar. Mas graças a Deus já estamos melhor, né? A Radassa já tá melhorando, o Benjamin já tá melhor. Hoje passou sem febre, graças a Deus. E eu tô aqui, gente, firme e forte, seguindo no propósito, porque eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer. Amém? Hoje eu tô aqui, num ambiente diferente. Como eu disse para vocês, aqui eu tô me readaptando, me reorganizando, me estruturando para conseguir fazer os vídeos, tá? Antes eu gravava de manhã, no momento que eu tava sozinha. Agora a nova rotina eu não consigo mais fazer dessa forma, então eu tô gravando à noite os vídeos. E com criança vocês sabem que é um pouco difícil, um pouco complicado, mas nós vamos seguir firmes e fortes no propósito, porque Deus tem cura e restauração. Amém, queridos? Então, continuando, né? Como eu disse, pelo menos aí mais um vídeo falando sobre a minha experiência particular, sobre luto e superação. A superação, na verdade, ela é diária, ela não acontece num passe de mágicas, ela não é uma coisa que acontece uma vez e pronto, não, a gente supera o luto todos os dias das nossas vidas, amém? E nesse 1 ano e alguns dias, 1 ano e uma semana hoje, né? 1 ano e 7 dias, esse versículo, todos os que eu li têm me acompanhado, tem sido palavra de Deus para o meu coração, tem sido rema para mim, mas esse em específico foi o primeiro que Deus trouxe ao meu coração, foi o primeiro que eu orava, que eu falava para Deus, e é o que eu digo todos os dias da minha vida. Está em Oséias, no capítulo 6, o versículo 1. Gente, desculpa aí, minha garganta não melhorou e já veio outra gripe por cima, né? Mas amém. Glória a Deus, vamos lá. Oséias 6, versículo 1, a Bíblia diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou e agora irá nos sarar. Ele nos feriu e agora ele mesmo fará os curativos. Amém? Queridos, quando meu marido faleceu, eu já contei para vocês, eu disse que agora como vai ser a minha vida, eu não tinha noção de como seria. E realmente não tinha mesmo. E os dias foram passando, os meses foram passando. É uma saudade muito grande, é uma falta muito grande. Desculpa, a gente precisa aprender a viver de novo. A gente tinha uma rotina, a gente tinha um costume. E de repente, do dia para noite, essa rotina muda. De repente, os costumes mudam. Eu mudei de casa, eu mudei de móveis, eu mudei de tudo. Mudei de carro, mudei completamente a minha rotina e tinha uma falta, tinha um buraco muito grande. E a gente vai aprendendo a viver de novo, aprendendo a viver sem a pessoa. Eu fui aprendendo a viver sem meu esposo, eu fui aprendendo a ter uma rotina da qual ele não fazia mais parte, ele não saía mais para trabalhar, ele não voltava mais do trabalho, ele não me ajudava mais a fazer a comida, ele não me ajudava mais com as crianças. Tinham muitas pessoas me mandando mensagem, tinham muitas pessoas nos visitando, algumas delas mandando algumas guloseimas, um chocolate, um doce, um prato de comida para de alguma forma acalentar os nossos corações. E o tempo vai passando e eu ia dizendo isso ao Senhor: Senhor, o Senhor levou, o Senhor quis o meu marido para o Senhor. Como eu disse no último vídeo, é uma tristeza enorme, porém um orgulho gigantesco de saber que um homem tão especial, aquele que Deus escolheu para estar perto dele, aquele que Deus escolheu para tomar para si,
foi o meu marido, pai dos meus filhos. Então isso é um orgulho muito grande, saber que ele está na glória, saber que Deus o escolheu para já viver o paraíso. Isso é tremendo. Mas humanamente o meu coração estava ferido, humanamente o meu coração dói, e até hoje ele dói, a falta, a saudade. E eu dizia, Senhor, o Senhor levou. O Senhor foi quem fez essa ferida no meu coração quando levou meu marido. Mas Ele fez a ferida, Ele nos despedaçou. E agora Ele irá nos sarar. Ele feriu e agora Ele fará os curativos. Queridos, esse versículo ele é maravilhoso, porque muitas vezes nós nos prendemos na dor. Nós nos prendemos na ferida e esquecemos que agora é Deus quem vai nos sarar. Esquecemos que agora é Deus quem vai fazer os curativos. Querido, ser tratado pelo Senhor, ser cuidado por Deus, receber a cura dele, receber o curativo dele. Imagine, literalmente uma ferida aberta, onde você vai para o hospital, onde você precisa ficar ali, onde você vai todos os dias ou semanalmente, trocar aquele curativo, sarar aquela ferida. O enfermeiro, o médico, enfim, a pessoa que está ali cuidando daquela ferida é ela e você. Ela está vendo a sua fragilidade, aquela pessoa está vendo a sua fragilidade, aquela pessoa está vendo a sua dor, aquela pessoa está vendo em que condições está aquela ferida e colocando o remédio que precisa e fazendo aquilo que precisa ser feito individualmente. Não tem mais ninguém naquele lugar. É o ferido e aquele que sara, é aquele que está com a ferida aberta e aquele que está fazendo o curativo. Queridos, quando Deus abre uma ferida, é estranho falar isso, parece surreal, parece uma inverdade que Deus é tão bondoso, Deus é amoroso e Ele abre ferida. Sim, Ele abre ferida, porque Ele quer ter um momento de intimidade. Você consegue entender isso, querido? Quando Deus abre uma ferida nas nossas vidas, quando Ele permite uma situação como essa, como a situação do luto, é porque logo depois da ferida, logo depois da dor, Ele quer ter um momento de intimidade. Eu tive momentos onde tive só eu e o Senhor, a minha ferida aberta, a minha ferida sangrando, e todas as palavras que eu recebia foram maravilhosas, foram excepcionais, foram tremendas, mas nenhuma podia tocar para sarar a ferida do meu coração. Eu recebi muitas guloseimas, recebi chocolate, recebi doce, recebi pratos de comida, recebi suco de uva, que é uma coisa que eu e a minha família, os meus filhos gostamos muito, recebemos visitas. Depois, quando eu peguei Covid do meu marido, depois que o Covid passou, eu pude receber alguns abraços, o que foi maravilhoso, orações, eu recebi cesta de guloseimas. Queridos, tudo isso foi maravilhoso, foi espetacular, foi tremendo. Para quem foi canal de Deus na minha vida, não imagino o quanto isso é importante. Porém, nada dessas coisas pôde estancar o sangramento do meu coração. Mas nos meus momentos com o Senhor, aonde Ele olhava para minha ferida, aonde Deus olhava e ainda olha para minha ferida, via o quanto estava sangrando, Ele me dava exatamente aquilo que eu precisava naquele momento, naquele dia. Não teve uma pessoa, não teve um ser humano sequer capaz de acalentar ou de diminuir a dor do meu coração. Mas nos meus momentos com o Senhor, como a Bíblia diz, Ele despedaçou e agora Ele vai sarar. Ele nos feriu, agora Ele fará os curativos. Nesses momentos onde estava só eu e o Senhor, muitas madrugadas chorando, muitos momentos, muitos banhos, né, onde as lágrimas se misturavam com a água do banho. Queridos, quantos banhos, só eu e o Senhor. E ali Ele olhava para mim, Ele olhava para minha dor, Ele olhava para minha ferida, Ele olhava para o meu sangramento e Ele me dava exatamente aquilo que eu precisava naquele momento. Pense que o Senhor é mau, como eu disse no último vídeo, Deus não faz mal, Ele só pratica a justiça e Ele não falha.
Deus me permitiu passar por tudo isso e Ele está te permitindo passar tudo isso para nos dar uma nova experiência. Eu pude conhecer uma outra parte, uma outra face do Senhor que eu desconhecia. Eu pude ter um relacionamento muito mais profundo e muito mais íntimo com o Senhor nesses últimos meses, nesse último ano. O Senhor se revelou a mim de uma maneira muito mais extraordinária. Ele pôde provar por A e mais B que Ele era comigo. Queridos, e de lá, desde o dia 7 de fevereiro de 2021 até aqui, eu tenho tido um encontro todos os dias com o Senhor. E todos os dias Ele tem cuidado da minha ferida. Todos os dias Ele tem sarado o meu coração e é isso que Ele quer fazer com você. Querido, não se revolte com Deus, não brigue com o Senhor, não fique de mal do nosso Deus, porque essa ferida só vai sangrar e sangrar cada vez mais. Se você ficar longe daquele que pode sarar, porque a Bíblia diz, Ele fez a ferida, mas é Ele quem vai curar. Ninguém pode curar, não são pessoas, não são amigos, não são seres humanos, não é ninguém. É o Senhor quem sara a nossa ferida. Se você se revoltar com Deus, se você se distanciar do Senhor, se você ficar de mal do nosso Deus, revoltado com Ele, querido, aquele que pode sarar vai estar longe porque você vai se afastar. Então não se afaste do Senhor, muito pelo contrário, vá todos os dias encontrar-se com aquele que tem cura para os nossos corações. Meu coração ainda dói? Dói. Eu ainda choro? Muito. Queridos, mas eu tenho certeza e convicção de uma coisa. Essa ferida já não sangra mais. Eu já consigo falar sobre o luto, eu já consigo falar sobre a perca do meu marido. Eu me emociono, vocês percebem o meu olho brilhando, às vezes um nozinho assim na garganta, mas é de emoção. Emoção pelo orgulho de saber que Ele está na glória, emoção de saber, porque como eu sempre digo, foi maravilhoso viver com Ele. Tanto que até as lembranças são maravilhosas. É muito bom as lembranças que eu tenho. Não sangra mais. Eu tenho essa convicção comigo. A ferida, ela ainda existe. Ela ainda dói um pouquinho, mas ela não sangra mais. Eu não corro o risco dessa ferida infeccionar. Eu não corro o risco dessa ferida pegar uma bactéria e me prejudicar inteira, porque o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está sarando as minhas feridas. Querido, você perdeu alguém, tá doendo, agora é hora de se lançar aos pés do Senhor. Agora, mais do que nunca, é hora de ir ao encontro do nosso Deus todos os dias da nossa vida, todos os dias, em todos os instantes. Ele abriu a ferida, mas é Ele quem vai fazer o curativo. Imagine alguém que se feriu, que sofreu um acidente, com uma ferida aberta, uma ferida exposta, e não procurar por ajuda e não procurar por cura. O que é que vai acontecer com aquela ferida? Então, corra atrás da cura, corra aos pés do Senhor, porque Ele feriu, mas Ele tem cura. Amém, queridos? Eu vivi todo esse tempo, eu vivi esse último ano da minha vida, buscando no Senhor a cura. No final do ano, agora em dezembro, o final do ano estava chegando, estava se aproximando e eu confesso que eu estava com o meu coração aflito. O ano de 2020 para mim foi um ano muito difícil, a minha mãe pegou Covid, quase morreu, não morreu pela misericórdia de Deus mesmo na minha vida, eu levei ela praticamente morta para o hospital 3 vezes, mas Deus deu vida, glória a Deus por isso. Nesse mesmo período eu tinha uma loja de roupas em Jaú, eu fechei essa loja, a pandemia abre, fecha, abre, toda aquela dificuldade, a minha mãe doente, exatamente nesse período, nós fechamos a loja e foi assim um ano muito difícil, muito complicado financeiramente, com trabalho, com criança pequena, minha mãe doente. Foi uma loucura o ano de 2020, eu não vi a hora que aquele ano acabasse. No final do ano eu dizia, o ano de 2020 precisa acabar. Foi um dos piores anos da minha vida e ele precisa acabar. E eu estava ansiosa pelo ano de 2021.
Quando virou o ano de 2021, passou janeiro, em fevereiro, no começo de fevereiro, meu marido morre. Ou seja, 2020 tinha sido difícil, mas 2021 superou e foi muito pior do que o de 2020. Queridos, no final de 2021, quando estava prestes a virar para esse ano, meu coração estava aflito e dentro de mim eu dizia para o Senhor, Senhor, o que é que esse ano me espera? Como é que vai ser esse ano? Eu estava muito aflita, muito amedrontada do que ia acontecer, de como seria. O ano passado, na nossa igreja, nós vivemos o ano do céu aberto e eu dizia para Deus, eu dizia, Senhor, eu vivi o ano de 2021 literalmente o ano do céu aberto. O céu se abre, querido, para abençoar, mas o céu se abre também para recolher os seus. E eu vivi literalmente o ano do céu aberto. Deus abriu os céus, recolheu meu esposo. E agora 2022 é o ano de uma nova história. E eu dizia para Deus, Senhor, eu preciso que 2022, assim como 2021 foi o ano literal do céu aberto, eu preciso que 2022 seja o ano literal de uma nova história. E eu te convido para amanhã assistir o próximo vídeo, querido, porque o Deus que tem sarado as minhas feridas, o Deus que tem feito curativos, ele tem feito uma nova história. O ano mal começou, nós ainda estamos em fevereiro e Deus já tem feito coisas grandiosas na minha vida e eu quero compartilhar isso com você. Amém? Então, não deixe, querido, deixe o seu like, deixe o seu comentário, envie esse vídeo para as pessoas que você conhece, que sabe que estão passando pela dor do luto e que precisam de superação. Eu tenho certeza que Deus tem cura para nós. Deus tem cura para você. Corra para aquele que feriu, mas é o único que pode sarar. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.